Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Genealogia e Genética em Foco. Hoje nós vamos falar sobre quantos ancestrais temos geneticamente, logo após a nossa vinheta. Quando falamos em genealogia, pensamos logo em uma árvore ancestral, o mais longínqua possível, via documentação, é claro. E de fato, é assim mesmo, pois, do ponto de vista documental, sua árvore genealógica não tem limite de gerações, desde que você consiga, é claro, encontrar toda a documentação necessária para comprovar os laços parentais entre você e o seu ancestral, o seu antepassado mais distante. Então, aí começa uma linha de pesquisa documental, onde você começa a levantar e isso não tem fim. Digo isso porque, na minha experiência, eu estou já há 24 anos fazendo pesquisa sobre a minha família. Já tenho um bom andar, pensando do ponto de vista de quando eu comecei, lá com os meus 19 anos, em 1998, a pesquisar a genealogia de minha família. Porém, hoje, aos 43 anos, já muito satisfeito de tudo o que eu consegui descobrir nesses 24 anos de pesquisa, porém sempre tem alguns desafios. E num vídeo futuro eu posso até falar dessas minhas experiências especificamente. Mas hoje eu vou falar com vocês sobre a questão relacionada à nossa herança genética dentro da ancestralidade autossômica. Ou seja, nos testes de DNA, você geralmente pode ter percebido já que grande parte da atenção das pessoas que fazem teste está relacionada às porcentagens das etnias que aparecem ali no teste de ancestralidade. Por exemplo, 40% ibérico, 20% da África e assim por diante. E comigo também não foi diferente, porque quando eu realizei o primeiro teste de ancestralidade genética, quando eu recebi os resultados, eu fui direto olhar as minhas porcentagens, né? E tentar entender ela. E como eu já tinha uma árvore desenvolvida, eu tentei entender, compreender, melhor dizendo, como essa porcentagem se encaixa ou transmite, pelo menos, parte daquilo que está na minha genealogia documental. Esse foi o meu foco. Quando eu fiz o meu teste de ancestralidade, eu já tinha uma árvore, então uma pesquisa genealógica com bastante dados. Então eu quis saber exatamente o que eu recebi e quanto eu recebi de cada ancestral, se isso era possível. Então ali começou a minha saga com a busca da genealogia introduzida dentro da questão da genética. Do ponto de vista genealógico documental, nós temos a cada geração o dobro do número de ascendentes. Nessa tabela vocês podem observar 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós e assim por diante. Ou seja, quando a gente evolui no tempo, a cada período, que dura em média uma geração entre 25 a 30 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a média da divisão entre as gerações é isso. E conforme a maioria das pessoas já sabe, 50% da nossa composição vem do pai e 50% vem da mãe. A partir disso, existe a média de 25% dos avós, 12,5% para os bisavós, 6,25% para os trisavós e assim por diante. Porém, essa média, a partir dos avós, ela não é exata. Ou seja, não quer dizer que exatamente nós recebemos 25% de material genético cada um dos avós e assim por diante. Podendo, assim,
um ter contribuído mais com a nossa genética e outro menos. Na verdade, então, o que a gente sabe objetivamente é que os pais contribuem 50% da nossa genética, o pai, no caso, e a mãe, 50%. Os demais é uma estimativa. Então, imagine uma árvore genealógica até 10ª geração. Então, imagine que você tem aí todos os seus ancestrais até a 10ª geração. São mais de 1000 ancestrais ao total. Isso corresponde, então, a uma fração muito pequena de DNA autossômico herdado. Em vista que, a cada geração, a gente tem aquela separação do percentual, né, que se divide. Temos também, como lembrando, o fator de que nem todos vão contribuir com a mesma carga genética a partir dos avós. Outro fator é a loteria genética, pois como recebemos 50% do pai e 50% da mãe, é lógico que a gente não recebe todo o material genético, nem do pai nem da mãe, e isso vai interferir diretamente naquilo que a gente herdou. Agora, para ilustrar, uma breve explicação sobre DNA autossômico na ancestralidade. Você recebe 2 cópias de 22 cromossomos autossômicos. Uma carga que vem da mãe e a outra que vem do pai. Quando a gente observa essa imagem que eu estou demonstrando para vocês, é aí que vem toda a carga genética de todos os ancestrais. Lógico que todos os ancestrais que você recebeu naquele DNA que foi compartilhado com você quando você foi gerado. Não tratarei nesse vídeo sobre cromossomos sexuais, como já estou falando do cromossomo Y na série sobre distribuição do haplogrupo paterno. Vou falar do DNA mitocondrial e vou falar do cromossomo X no futuro. Então, quando falamos de genealogia genética, a herança autossômica irá depender de fatores que fogem à nossa vontade individual, pois espera-se que cada geração que se passa reduza pela metade a quantidade de material genético autossômico que herdamos, ou seja, que cada ancestral nos fornece. Como esse material foi herdado em pedaços, sendo assim, essa transmissão ela é aleatória, conforme demonstra essa imagem aqui, colorida, onde vocês podem observar que cada geração recebe uma carga genética diferente da outra, fazendo uma recombinação a partir dessa transmissão aleatória. Quando você recebeu de seu pai ou da sua mãe os cromossomos autossômicos, e dentro dessa carga veio ali dos avós, bisavós, como eu expliquei, aquele 25% de cada avô pode significar em um avô uma contribuição menor e em outro avô ou avó uma contribuição maior de porcentagem. Porém, é provável que não herde nada de um avô. Alguma coisa você vai herdar, mas não exatamente 25%. Pode herdar 17% de um avô, 25% de outro, e de repente de outro, dos 4 avós, então você vai herdar cargas diferenciadas de DNA autossômico. E isso vai refletir nos seus testes de ancestralidade genética, quando você tenta observar isso na sua árvore genealógica, né? Ou seja, o fato de uma etnia, um grupo específico da sua família, que você tem conhecimento, que tem na árvore genealógica, que você estudou ali e que você sabe que você tem relato na família daquela etnia específica, o fato dela não aparecer num teste
de ancestralidade, não significa que você não tem aquela ancestralidade. Possivelmente, você não tenha recebido carga genética durante aquela transmissão que eu citei, dos 50% do pai, 50% da mãe, conforme a tabela demonstra. Também pode ter sido fruto, então, da distância do ancestral, então ancestrais muito distantes, 14ª geração, 10ª geração. Fica mais difícil você conseguir ter essa identificação pelo DNA autossômico. E mais uma vez é importante então enfatizar que o fato daquela ancestralidade não aparecer no seu teste de DNA não significa que você não a tenha. Sendo que você, ao observar na sua genealogia, nos relatos dos seus avós, nos seus estudos, nos seus levantamentos de documentação, você encontrou aquela ancestralidade. Por esse motivo, uma das indicações é que o máximo de pessoas testem na família, principalmente os de geração mais antiga, ou seja, aquelas pessoas com mais idade na nossa família, pais, avós, tios-avós, se possível, tiver bisavós, ou seja, todos aqueles que estejam dispostos a realizar o teste de ancestralidade dentro da família. E é sempre interessante poder contar, então, com os testes dos pais, se não for possível dos pais, dos irmãos deles, seus tios, se não for possível, dos tios, e tiver avós, ótimo, e assim por diante. Contudo, é interessante sempre partir para o estudo documental e utilizar do conhecimento da genealogia genética, ou seja, dos testes de ancestralidade, para mapear cronologicamente como chegou em você, como você recebeu e o que você recebeu, qual a quantidade do que você recebeu dessa herança familiar. Nunca esquecendo também, pessoal, de dar atenção aos haplogrupos, tanto paterno quanto materno, que tem muita informação também para se observar ali. Além, é claro, de verificar os matches, que são os primos genéticos, as origens deles e o quanto eles podem colaborar também com informações para você poder reconstruir a sua memória familiar, a sua árvore genealógica. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até um próximo vídeo.